Vou pedir para vocês estarem abrindo em Daniel 3. E, Mari, eu vou fazendo citando versículos, e não vou pedir para abrirem, mas se você puder, os versículos que eu falar, você vai colocando, por favor. Daniel 3. Vou tentar passar de uma forma mais acessível possível, porque eu sei que tem jovens e adolescentes no nosso meio. Então, se eu começar a falar um pouco complicado, por favor, me sinalizem, pois a mensagem precisa ser acessível. Jesus era humilde, era manso. Daniel 3. Daniel 3:1. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. 4. E o pregoeiro apregoava em alta voz: ordena-se a vós, povos, nações e línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da sinfonia e de toda espécie de música, prostrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. 8. Ora, naquela ocasião, chegaram-se alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pela qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da sinfonia e de toda espécie de música, se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Há homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer Sadraque, Mesaque e Abednego. E trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e disse-lhe: porventura de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorareis a estátua de ouro? Agora, pois, se estáis prontos quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério, da sinfonia e de toda espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas, se não adorardes, sereis lançado na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que, porventura, livrará das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nos servimos, é capaz de nos livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. 22. E porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregavam a Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, obrigada, meu amor. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha do fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: porventura, não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disse ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu ele e disse: eis que vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e não há lesão neles, e o aspecto do 4º homem é semelhante ao filho de Deus, dos deuses. 28.
falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não se viessem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois é feito um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo. Porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Amém. Podem se assentar. Essa história é uma história muito conhecida, principalmente por nós que já estamos dentro da Igreja de Cristo. Estamos falando sobre uma das experiências que o profeta Daniel relata na caminhada, no tempo de cativeiro do povo, dentro da Babilônia. E a Babilônia é um grande exemplo para nós visualizarmos, se nós formos estudar profundamente, que independente da sua força militar ou riqueza, nada passa impune ou despercebido diante dos olhos do Senhor. Porque a Babilônia, na época que é relatado aqui pelos profetas Daniel, Isaías, Jeremias, era dos reinados mais fortes que existiam, pois era um reino muito fortificado, era um reino muito poderoso em relação à guarda militar, era um reino que tinha uma liderança, uma influência geográfica muito poderosa, pois era um reinado rico. Era rico, e Nabucodonosor, ele tomou esse poder todo, ele teve toda essa força, porque o Senhor permitiu que ele tivesse. Ele usou Nabucodonosor para usar de exortação, correção para o povo, que andou segundo seus pecados, andou segundo as suas falhas e as suas escolhas. Então, a primeira coisa que a gente pode aprender nisso é que, independente se estamos ou não na igreja, temos total responsabilidade das nossas escolhas, temos total responsabilidade de fazer o certo ou o errado, e não podemos reclamar, não podemos murmurar, se caso as consequências das nossas escolhas sejam não agradáveis para nós. Porque nós sabemos a vontade de Deus, nós conhecemos a vontade de Deus, e se nós pecamos diariamente, como se fosse uma rotina, escolhendo viver todos os dias para o pecado, também teremos consequência dessas escolhas, assim como o povo teve. E Nabucodonosor foi um dos reis, um dos reinados que Deus permitiu ser entregue a tomar o povo. E o povo já tinha sido entregue a diversos tipos de reino. Não foi o primeiro reino que o povo foi levado a cativo, mas infelizmente o povo escolhia errar. Mesmo sendo o povo chamado por Deus, era um povo que não vivia para Deus. Porque é totalmente diferente nós termos o nome de Deus na nossa boca, é totalmente diferente se nós proclamamos o nome do nosso Deus com a nossa boca, mas se a nossa vida não está alinhada a isso. É totalmente diferente. Tem uma grande distância entre falar e viver. E o povo escolhia viver no pecado. O povo escolhia viver errante. E durante essas escolhas, pelas escolhas, o Senhor permitiu que o povo fosse levado a cativo, ou seja, a escravo. O povo antes que estava vivendo em sua terra, o povo antes que estava vivendo na terra onde o Senhor tinha dado por herança, onde o Senhor tinha prometido que iria manter, que iria proteger, que iria sempre saciar a fome, que iria ser um povo próspero, eles escolheram errar. Então nós temos que ter responsabilidade das nossas escolhas. Temos que ter responsabilidade no que fazemos diante a Deus. Porque dependendo da nossa idade, dependendo da nossa experiência, dependendo do seu entendimento, o Senhor não te tem mais como inocente. O Senhor não te tem mais como inocente. Então precisamos olhar para nós mesmos e analisarmos o que estamos fazendo diante ao Senhor.
Mas o mesmo Deus que permitiu que o povo fosse cativo era o Deus que prometia, antes mesmo do cativeiro, que iria salvar e redimir o povo através dos profetas. Pois o mesmo Deus que permitiu que seu povo tivesse sido levado ao cativeiro era o mesmo Deus que prometia a restauração e o fim do cativeiro. Porque o nosso Deus não é um Deus de ira. Ele sente ira, sim. Ele sente tudo isso, raiva, sim. O nosso Deus, o Deus que prega lá fora, que Deus é só amor, que Deus não corrige, que Deus não faz nada, isso é um Deus feito pela mão do homem, assim como essa estátua de ouro foi feita pela mão de Nabucodonosor. Esse Deus que é amor, que não corrige, que passa a mão da nossa cabeça, é um Deus formado pelo homem lá fora. Mas o nosso Deus, o Deus da palavra, é um Deus que sente ira, é um Deus que sente raiva, é um Deus que corrige o seu povo. Então temos que ter consciência disso. Mas mesmo em todos esses pecados, mesmo o povo andando errante, mesmo assim, o Senhor prometia restauração, prometia bondade, prometia que o povo não ficaria largado, não ficaria só, porque mesmo dentro de tantos erros, esse povo não deixava de ser povo de Deus. Você é filho do Senhor, você é filha de Deus, então se comporte como filho, se comporte como filha, escolha o seu Senhor todos os dias. Rebeca, eu ainda não conheço Jesus, hoje você vai conhecer em nome de Jesus. Eu não conheço ainda esse Deus, hoje você vai conhecer o verdadeiro Deus, o Deus que se ira, mas o Deus que perdoa, o Deus que corrige, mas o Deus que abraça, o Deus que permite consequência, mas o Deus que levanta. Esse é o nosso Deus. E Sadraque, Mesaque e Abednego, esses nomes eram o nome que eles ganharam em Babilônia, mas os nomes deles mesmos, nomes judeus, eram Misael, Ananias e Azarias. E esses três homens, eles são exemplos de uma identidade firmada, de uma identidade construída em Deus. Porque quando nós não temos identidade em Deus, qualquer coisa pode nos levar. Qualquer vento de doutrina nos leva, qualquer circunstância nos derruba. Qualquer motivo é um motivo de negarmos a Deus. Qualquer motivo é um motivo de não estarmos mais na igreja. Qualquer motivo é um motivo de não adorarmos mais a Deus. Qualquer motivo é um motivo de nós não querermos mais estar perto de Deus. Mas Misael, Ananias e Azarias foram homens exemplos de uma identidade firmada. Porque, como lemos em Daniel 3, Nabucodonosor fez uma estátua de ouro. Não lembro se 60 côvados equivale a 3 metros, 4 metros, 70 metros, não lembro exatamente quanto era. Mas era uma estátua grande, localizada realmente no centro da província de Babilônia, onde todos os povos eram obrigados a se adorar essa estátua ao som da buzina. E não tinha somente judeus, tinham outras províncias, tinham outras cidades, outros povos que foram levados a cativos. Olha quão poderoso esse reino era na época. Não eram somente judeus, eram outros povos. Ou seja, esse reinado de Nabucodonosor era tão poderoso que qualquer reinado que ele ia destruir e tomava. Mas tudo debaixo da permissão do Senhor, porque o Senhor permite até o mal. Nós não queremos aceitar isso por muitas das vezes, mas o Senhor permite o mal também. O Senhor permite coisas ruins também, porque Ele é dono de tudo e de todos, e Ele não é obrigado a estar à disposição à nossa vontade. Nós que precisamos estar sempre à vontade do Senhor. Nós que precisamos estar. E esses homens eram homens de identidade firmada, porque quando a buzina tocava e todo o povo, toda a população se ajoelhava perante essa estátua, eles não se ajoelharam, eles não negociaram, eles não negaram a Deus. Mesmo estando na Babilônia, mesmo estando fora da terra prometida, da sua terra, da sua casa, da sua família, isso não foi um motivo deles negarem ao Deus da sua vida. Não foi motivo. Tanto que chegou ao rei que eles três não se prostraram,
que eles três não adoraram. E é muito interessante que no versículo 15, o rei vai dizer assim: agora, pois, se estáis prontos, ou seja, eu ouvi falar que vocês não se prostraram, mas agora eu estou dando mais uma chance de vocês se prostraram, porque às vezes, né? Agora, pois, se estáis prontos a fazer isso, quando ouvirdes o som da buzina, se prostrem. Com isso eu consigo entender que o diabo, tipificando aqui, Nabucodonosor como se fosse o diabo, aplicando para os dias de hoje, ele não vai desistir de primeira. O diabo sempre vai colocar oportunidade na frente, nas nossas frentes, para nós negarmos ao Senhor. Podemos ver isso quando Jesus foi tentado lá no deserto. Jesus foi tentado só uma vez? Não, foi 3 vezes sendo tentado. 3 vezes, 4 vezes, eu não lembro exatamente quantas vezes agora, o diabo sempre tentava que Jesus se prostrasse. O diabo não vai desistir de primeira, de fazer com que você negue sua fé. Sempre vai surgir situações na sua frente para você negar o seu Deus. E não é uma vez não, vai ser 3, 4, 5 vezes. Porque quando nós negamos o nosso Deus, nós estamos, além de negando o nosso Criador, estamos perdendo a nossa salvação. E é para isso que Jesus veio, para nos salvar de todo o pecado. Então, o diabo não vai desistir de primeira. Ele vai sim colocar situações na sua frente para que você negue ao seu Senhor. Amizades, propostas, situações, circunstâncias, coisas que para vocês podem ser tudo bem, nada a ver, mas para Deus tem tudo a ver. Coisas que diante a vocês, diante a mim, pode aparecer tudo bem, que não tem nada a ver, está tudo certo. Mas para Deus tem sim muito a ver. Porque a minha salvação e a minha fé está sendo negociada naquele momento. O rei estava disposto a dar uma segunda chance. Porém, eles estavam convictos e responderam uma única vez. E o que eles responderam? Não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Versículo 16. Eles simplesmente falaram para o rei: eu não preciso responder isso. Porque eles já estavam convictos da sua resposta e da sua atitude. E a morte não era um problema para eles. O problema para eles era negar o Senhor. Um problema para eles era negar o seu Deus. Era desobedecer a sua palavra. Isso era um problema para eles. Isso era uma circunstância que eles não passariam. A morte era só um resultado. Uma circunstância. Mas eles permaneceram fiel até mesmo diante da morte. Eles permaneceram fiel até mesmo diante os seus corpos serem entregues dentro de uma fornalha. Eles estavam convictos, porque tinham uma identidade firmada. Identidade, como nós conhecemos, é uma identificação, aonde as pessoas te conhecem pela sua identidade. Na identidade tem o seu nome, tem a data do seu nascimento, o nome da sua mãe, do seu pai, tem a sua origem, tem você. A identidade é sobre você, unicamente você. Sua identidade não pode ser dividida com outros. É uma identidade única. E assim o Senhor nos vê, somos únicos diante de Deus. E esses homens tinham uma identidade. Pois para eles não importavam mais se eles iriam morrer. Eles não se importavam mais se iriam perder as suas vidas. Eles não se importavam mais se iriam ser mortos, queimados vivos dentro daquela fornalha. Eles só queriam agradar o seu Deus. E nós podemos ver que no versículo 15, o rei fala numa tonalidade como se... No final dele. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? O rei Nabucodonosor era um rei tão orgulhoso, tão maléfico, com uma altivez tão grande. E mal sabia ele que se ele estava naquele reinado era pela vontade do Senhor. Mas era um rei tão maléfico, tão altivo, que ele não se importava qual era o Deus dos judeus.
Mas como os judeus responderam, não me importa responder isso, porque eles não se importavam se o rei conhecia ou não Deus. E o que era importante é que eles conheciam ao Deus que serviam. Eles conheciam ao Deus que estava diante deles. Independente se o rei a conhecia ou não, independente se o rei sabia quem era ou não, eles conheciam quem era Deus. Eles não se importavam saber. Eles não se importavam se o rei conhecia o Deus de Israel, o Deus Criador. O que era importante é que eles serviam e que eles conheciam. Deus precisa ser conhecido em nós e através de nós. Não importa se um parente dentro da sua casa não conhece a Deus, Deus precisa ser conhecido através de você. Não importa se o seu pai, sua mãe não conhecem a Deus, Deus precisa ser conhecido através de você. Não importa se o seu irmão, a sua casa, ou se você é o único evangélico dentro do seu lar, Deus precisa ser conhecido através de você, pela sua vida. As pessoas precisam conhecer a Deus. A posição do outro não pode interferir na minha fidelidade a Deus. A posição do seu amigo não pode interferir na sua fidelidade a Deus. Você precisa ser cristão, tanto na frente como atrás do seu amigo. Você precisa ser cristão, tanto na frente como atrás do seu pai e da sua mãe. A sua identidade de Deus não pode ser mutável. Não pode. Porque através do posicionamento desses 3 homens, um rei totalmente ativo glorificou a Deus. A fornalha é só um exemplo para nós. O que podemos botar como fornalha nos dias de hoje? O que nos prova a nossa fé? O que nos prova a nossa fidelidade? Será que é o nosso comportamento lá fora? Será que são as nossas amizades lá fora? Será que é no nosso trabalho? Será que é dentro da minha casa que eu sou mais tentada? O que é a fornalha para você hoje? O que te leva a ser tentado? Mas é nisso que o Senhor quer ser glorificado. E uma identidade firmada, ela começa com uma mente firmada. Com uma mente renovada. Podemos ver isso em Jeremias 51, 50. Pode abrir, Mari. Vós que escapastes da espada, ide-vos, não pareis. De longe lembrai-vos do Senhor e suba Jerusalém a vossa mente. Essa profecia que estava acontecendo, Jeremias profetizou isso antes de toda a destruição da Babilônia começar, antes de toda a destruição da Babilônia se iniciar. E o profeta estava sendo usado por Deus para falar para o povo: lembrai-vos de mim. Lembrai-vos de Jerusalém na vossa mente. Vocês não estão em Jerusalém, mas Jerusalém precisa estar na mente de vocês. Vocês não estão em Jerusalém, mas é na mente de vocês que eu preciso estar. Porque quando a nossa mente está firmada no Senhor, independente do lugar que estamos, nós permanecemos. Nós permanecemos fiéis ao Senhor. Antes de tudo isso começar, olha que Deus estava falando para esse povo: suba Jerusalém em vossas mentes. Eles não estavam em Jerusalém. Eles não estavam na sua terra. Mas Jerusalém precisava estar na cabeça deles. Precisava estar na mente deles. Porque a minha fidelidade ao Senhor começa da minha mente. Começa nos meus pensamentos. Começa nos meus sentimentos. A minha fidelidade ao Senhor começa quando a minha identidade não é mudada, não é negociada. Eles não estavam em Jerusalém, mas olha a mensagem de Deus: suba a Jerusalém em vossas mentes. Pensai no Senhor. Olha que coisa linda. Eles estavam na Babilônia, aonde mais tinha era adoração a imagens, sacrifícios, eram altares. Mas Deus estava falando: Jerusalém não pode sair da cabeça de vocês. Jerusalém não pode sair da mente de vocês.
Sabe como nós conseguimos vencer o mundo lá fora? Quando a palavra de Deus está nas nossas mentes. Sabe como conseguimos vencer o mundo lá fora? Quando nós não tiramos Jerusalém da nossa cabeça. Jerusalém precisa estar firmada na nossa mente, porque quando Jerusalém está firmada na nossa mente, circunstâncias externas não são capazes de alterar a minha fidelidade a Deus, muito pelo contrário. Quando a Jerusalém está firmada em minha mente, eu dou passos firmes, independente se eu estou dentro de Babilônia ou não. O Evangelho de Jesus Cristo precisa estar firmado na mente de vocês, aqui dentro e muito mais lá fora, porque a Babilônia terrena é essa que nós vivemos. É só olhar para fora. O certo virou errado, o errado virou certo. Está tudo normalizado. E estamos na Babilônia. Mas aí podem até pensar que Babilônia está sendo para a nossa morte, está sendo para o nosso sofrimento. Mas mal sabem eles que a Babilônia terrena que nós estamos vivendo hoje está sendo preparo para chegarmos até a Nova Jerusalém. Nós estamos sendo preparados para chegar aos céus. Estamos sendo preparados para chegarmos na terra que o Senhor nos prometeu, na morada que o Senhor nos prometeu. Lá fora vocês são testados, lá fora vocês são provados. E quando vocês pensam que é para a morte, não. Quando vocês pensam que era para o sofrimento, unicamente o sofrimento de vocês, não. Vocês estão sendo preparados para chegar até Jerusalém. Jerusalém está próxima, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Então, quando pensam que nós, cristãos, estamos só sofrendo, mal sabem que nós estamos sendo preparados para chegar à Nova Jerusalém. Não deixem que Jerusalém saiam da mente de vocês, porque esse é o segredo de uma vida fiel ao Senhor. Uma mente renovada pelo Senhor é o segredo de nós não cairmos e permanecermos caídos. Jerusalém precisa estar na nossa mente. E eles não estavam em Jerusalém, isso é muito lindo. Eles estavam escravizados, sendo escravizados por Babilônia. Estavam longe de suas casas. Estavam longe de suas famílias. Ou muitas das vezes as suas famílias estavam sendo escravizadas junto. Estavam longe do seu lar. Imagina vocês se pegarem e ser obrigados a sair das suas casas, perto da sua mãe, perto do seu pai, e morar em outro estado, outro país, com cultura completamente diferente. É isso que eles estavam passando. Mas mesmo assim, Deus levantava pessoas para falar: não se esqueçam de Jerusalém. Não se esqueçam de Jerusalém. Jerusalém precisa estar na mente de vocês. Porque eles estavam longe de suas casas, mas Deus estava perto deles. Deus nunca se aparta de nós. Mesmo nós estamos longe, podemos estar longe de nossas casas, podemos estar longe do nosso conforto, mas Deus permanece fiel e perto de nós. Porque Jeremias 23 vai dizer: não sou eu Deus apenas de perto, mas também não Deus de longe. Deus é Deus de perto, mas também é Deus de longe. Deus está perto de você, mas se você se encontra em uma circunstância que parece que Ele está longe, Ele pode até estar, mas não deixa de estar com você. Então o segredo para nós permanecermos fiéis, o segredo para nós permanecermos firmes no Senhor é não tirar Jerusalém da nossa mente. Em Romanos 12:2 vai dizer: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É através do vosso entendimento, é através do seu entendimento para a palavra do Senhor, na palavra do Senhor, que vocês vão experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
Qual é a vontade que você tem hoje? Qual é um desejo que você tem? Pode ser um desejo para a sua casa, para a sua família, para o seu estudo, para o seu trabalho. Eu quero que vocês coloquem, lancem nas mãos do Senhor, primeiramente pensando que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu quero que vocês confiem no Senhor, apliquem as vossas mentes no Senhor, entendendo que independente da circunstância, o Senhor continua no trono, o Senhor continua sendo Deus, o Senhor continua sendo soberano, o Senhor continua no controle, o Senhor não deixa de ser Deus nas nossas vidas. Nós estando em Babilônia ou não, o Senhor continua fiel, permanece fiel, porque Ele é Deus. Então sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que vocês experimentem qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Escolham viver para o Senhor, escolham viver correndo do pecado, escolham viver longe do pecado, escolham ser fiéis para Deus, estando dentro da Babilônia ou não. Escolham ser fiéis a Deus, independente se vocês serão jogados na fornalha ou não, porque se for jogado na fornalha, saiba que o quarto homem estará com vocês, que é o Senhor. Ele não nos desampara, seja dentro da fornalha ou fora da fornalha. Ele não nos desampara, porque no meio de tanto pecado, mesmo sendo tão vacilantes, nós não deixamos de ser povo de Deus. E Ele é fiel. Ele é fiel. Então sejam fiéis ao Senhor. E aonde começa isso? Na minha mente. É na minha mente que tudo começa. É na minha mente que eu sou provada. Porque se o Senhor tem a minha mente, se a minha mente se inclina a Deus, o restante tudo fará. Se a minha cabeça, se a minha mente está no alto, eu viverei para o alto. Em Hebreus 3, se eu não me engano, está escrito: pensai nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Eu quero dizer para vocês que é muito importante vocês lutarem para conseguir o de vocês. Estudarem, trabalharem, planejarem, é muito importante. Mas acima de tudo isso tem a presença do Senhor. Acima de tudo isso tem a salvação de vocês. E como hoje vocês podem ver a salvação de vocês? Será que Deus tem se alegrado com o estilo de vida de vocês? Com o meu estilo de vida? Será que Deus tem se alegrado com uma forma que eu vivo? Porque o Senhor irá voltar e eu não sei quando será. Ninguém sabe, na verdade. Sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. Que acontece somente, que pode somente através do Espírito Santo de Deus. Não existe outra forma a não ser pelo Espírito Santo de Deus. E se vocês não conhecem quem é essa pessoa, eu convido que vocês venham abrir o coração de vocês nessa noite. Podem se colocar de pé em nome de Jesus.